Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de prescrição, parte 2. Na aula passada, alguns alunos me pediram para que a gente fizesse um repeteco, repetisse alguns assuntos. Então nós resolvemos começar a partir daqui, né? Vamos começar falando da contagem do prazo, né? Novamente, para explicar algumas pessoas que não entenderam a contagem do prazo no processo penal. Então, gente, os chamados crimes permanentes, o momento da consumação vai se renovando no tempo. Então, a prescrição começa a correr a partir da data em que cessou a permanência. Então, o que seria um crime permanente? A extorsão mediante sequestro é um crime permanente. A partir do momento em que o sequestrador sequestra uma pessoa e, ao sequestrar essa pessoa, mantém ela em cativeiro durante vários dias, às vezes meses, em busca de receber um resgate pelo valor daquele sequestro que está sendo praticado, ele se trata de um crime permanente. O sequestro, a extorsão mediante sequestro, é um crime permanente. Quando é que cessa a permanência do sequestro? Ou quando a polícia estoura o cativeiro e apreende a pessoa sequestrada, ou quando a pessoa sequestrada foge, né? Ou quando paga o resgate, a pessoa sequestrada é liberada pelos sequestradores. A partir desse momento é que se conta o prazo, como nós estamos falando de contagem de prazo. E os crimes de falsificação de registro civil de bigamia são de difícil solução. Nós falávamos na aula passada, demos o exemplo daquela senhora que atuou em Goiânia e que ela era acostumada a raptar crianças e registrar crianças no seu próprio nome, né? Então aí nós temos uma situação em que a prescrição começa a partir da data em que a autoridade tomou conhecimento do fato. Eu disse na aula passada, quando falamos de prescrição 1, que isso não poderia ser outra solução, porque tu já imaginas a seguinte situação: se eu começo a contar do dia em que a criança foi raptada, a prescrição, na verdade, quando eu for querer punir a mulher, eu não vou conseguir fazê-lo, porque no caso de um deles lá, foi descoberto quando ele já tinha 18 anos de idade, então já teria praticamente prescrito aquele crime. Daí porque só quando eu tenho realmente, quando eu descubro quem é a pessoa encarregada pelaquela prática, por aquela infração penal, é que eu vou ter então a contagem do prazo prescricional. No caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá isoladamente sobre cada um. Então nós vimos, quando nós falamos de concurso de crime, que eu posso ter uma situação do cidadão que atropela, e ao atropelar uma pessoa, ele fere umas e mata outros. Ora, o homicídio ele tem um prazo prescricional e a lesão corporal na direção de veículo automotor tem outro prazo. Então, para cada crime, uma prescrição. Eu tenho uma situação que eu posso ter um furto, um roubo, uma extorsão. Cada crime terá a sua prescrição específica. Alguns prescreverão e outros não prescreverão. Aí me pediram para retomar a explicação das causas interruptivas da prescrição. Quando eu falo em causas interruptivas da prescrição, são aquelas que obstam o curso da prescrição, fazendo com que se reinicie novamente do zero, ou seja, o prazo prescricional começa a contar de novo. Para recapitular, nós tínhamos um crime que tinha acontecido em 10 de fevereiro de 1980, por exemplo. E esse crime, se fosse um crime de homicídio, 121, ele teria um prazo prescricional de 20 anos. Portanto, ele prescreveria em tese, no dia 9 de 2 de 2000. Confere? 20 anos, crime de homicídio, ele vai prescrever em 9 de 2 de 2000.
causa interruptiva da prescrição, como, por exemplo, o recebimento da denúncia em 8 de 2 de 2000, portanto, antes do crime prescrever, eu teria os 20 anos de 1980 para cá, quase 20 anos, ele passaria a contar do zero, né? Aí os 2000, ele contaria mais 20 anos, não prescreveu, eu teria então o dia 7 de 2 de 2020, o prazo prescricional. Mas se eu tivesse uma pronúncia no dia 6 de 2 de 2020, a pronúncia aqui, ó, pronúncia, ela é uma causa interruptiva da prescrição, assim como o recebimento da denúncia, né? Então, o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia aqui fez contar de novo do zero o prazo prescricional. A pronúncia aqui do acusado vai fazer contar de novo do zero. É isso que eu quero que vocês, alunos, entendam. Que quando eu tenho uma causa interruptiva da prescrição, o prazo prescricional começa a contar do zero. Se é um crime de homicídio que o prazo é 20 anos, nós vamos ter a contagem do zero. Então, gente, eu tenho aí, por exemplo, o recebimento da denúncia ou da queixa. O recebimento da denúncia ou da queixa é uma causa interruptiva da prescrição. Então, o que interrompe a decadência é o oferecimento da queixa. Vocês lembram que nós falamos da decadência? Decadência, a pessoa tem, nos crimes de ação penal privada, em que o titular é o próprio ofendido, mover a ação penal, eles têm, gente, até 6 meses da data em que eles tomaram conhecimento do fato para processar aquela pessoa num crime de ação penal privada. Se eles não fizerem em 6 meses a queixa, e essa queixa não for oferecida no prazo de 6 meses, haverá decadência, que é a perda do direito de promover a ação penal privada. Essa decadência também incide sobre a representação. Eu tenho um crime de ação penal pública, em que eu tenho que oferecer uma representação ao Ministério Público, ou seja, autorizar o Ministério Público para que ele possa processar aquela pessoa. Por exemplo, um crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionado à representação do ofendido. Se a pessoa ameaçada não representa contra o ofensor que a ameaçou no prazo de 6 meses, haverá a decadência. Então preste atenção, a rejeição não interrompe a prescrição. O que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia, é o juiz considerar aquela denúncia procedente. O recebimento do aditamento à denúncia, a queixa não interrompe a prescrição. Então, o que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia e o recebimento da queixa. Só há um caso em que o aditamento da denúncia interrompe a prescrição, né? Quando, por exemplo, vier a ser descrito um novo crime que não constava da peça inicial. No entanto, só interromperá a prescrição em relação a esse crime. Então, eu tinha aí uma denúncia de crime de homicídio e que depois se descobriu também que, além do homicídio, eu tinha também um cárcere privado, por exemplo, ou tinha também uma situação mediante sequestro, ou tinha um crime de latrocínio, e o promotor aditou a denúncia em relação a esses crimes que, a princípio, não teriam sido descritos inicialmente. O aditamento, ele é a causa interruptiva da prescrição nessa hipótese, mas em relação ao crime que foi descrito, tá? Quando ele ofereceu a denúncia do homicídio e o juiz recebeu a denúncia do homicídio, interrompeu o prazo prescricional do homicídio. Quando ele aditou o crime de latrocínio, começa a contar então do aditamento a interrupção. Se aquele aditamento for recebido, vai contar a interrupção da prescrição em relação ao latrocínio. Outra questão, gente, é o recebimento da denúncia interrompe a prescrição com relação a todos os coautores e partícipes ainda que não identificados. Então preste atenção. O promotor ofereceu a denúncia por homicídio contra A, B e C e não conseguiu identificar D e E, que
também são coautores do crime de homicídio. Neste caso, quando a denúncia é recebida em relação a A, B e C, ainda que o aditamento do D e do E venha depois, aquele recebimento da denúncia, daquele caso específico que se sabe que D e E foram coautores ou partícipes, na hora que ele recebeu a denúncia em relação a A e B e C, já se consumou a causa interruptiva em relação a todos os que, de modo direto ou indireto, concorreram para a prática do crime, inclusive o mandante. Bom, a outra, senhores, causa interruptiva é a pronúncia. O que é a pronúncia? A pronúncia é uma decisão que é dada na a última decisão da primeira fase do tribunal do júri, que considera que existem indícios suficientes daquela pessoa, daquela prática, indício suficiente da autoria do crime doloso contra a vida e prova da materialidade. Então eu preciso ter categoricamente o laudo cadavérico, mostrando que aquela pessoa morreu, e tenho que ter testemunhas ou a confissão dele, dizendo que ele participou do crime, ele executou o crime, ele mandou matar o crime, ou ele apenas concorreu de qualquer modo para a prática do crime. Ora, nesse ponto do júri, eu tenho a opção dele pronunciar o acusado, reconhecendo que o acusado praticou um crime doloso contra a vida e, consequentemente, submetendo ele a julgamento perante o tribunal do júri. Ele pode impronunciar o acusado se ele considerar que não há indício da autoria e prova da materialidade. Ele pode absolver sumariamente se ele considerar que o acusado, por exemplo, praticou o fato albergado por uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. E também ele pode desclassificar a infração. Ou seja, o juiz considera que aquele crime praticado não é um crime doloso contra a vida, que na verdade o crime praticado, na verdade, foi, em vez de uma tentativa de homicídio, foi uma lesão corporal grave. A intenção dele não era matar. Então, na hipótese da pronúncia em que o juiz presidente do tribunal do júri, na primeira fase do julgamento, tá? Que a gente chama juízo da acusação, ele pronuncia o acusado para submetê-lo ao tribunal do júri. Essa pronúncia, essa decisão, ela é causa interruptiva da prescrição. Se ela for proferida, vocês já sabem que conta novamente do zero a contagem do prazo. Professor, acho que bem dessa aula do pronúncia, a pronúncia é o que? Quando ele fala, chama o nome do... Não, a pronúncia é o seguinte: nos crimes de homicídio, nos crimes de infanticídio, auxílio ao suicídio ou aborto, o rito é mais ou menos assim: ele denuncia o cidadão, aí vai ouvir a vítima, se ela estiver viva, né? Deixa eu só fazer aqui dentro. Ele denuncia o cidadão, né? Aí vai ter a citação do acusado. A citação ele vai fazer a resposta à acusação. Essa resposta à acusação, o juiz recebe a denúncia e eu vou ter a oitiva da vítima, né? A vítima, vou ter a oitiva das testemunhas e depois vou ter as razões finais. Após as razões finais, se o juiz se convencer que ele praticou o fato, ele vai pronunciar. Essa daqui é a sentença. Se ele pronunciar esse acusado pelo crime de homicídio, por exemplo, esse acusado que foi pronunciado aqui será submetido ao julgamento pelos 7 jurados aqui. Vai sentar numa cadeirinha, tá? Que eu vou fazer a cadeirinha aqui, e ele vai então ser julgado por esses 7 jurados aqui, que é o júri. Essa pronúncia aqui é que submete ele a esse julgamento aqui. Quem pronuncia ele é um juiz monocrático.
Aqui não. Aqui os 7 jurados, que são pessoas do povo, é que poderão ou não condená-lo ao crime doloso contra a vida. Então, isso aqui é a pronúncia. A pronúncia é um ato que o juiz entende que ele realmente existe indício de autoria, indícios e prova da materialidade, submete ele ao julgamento perante o tribunal do júri, que é, em última instância, o tribunal encarregado de julgar os crimes dolosos contra a vida. Veja que essa súmula aqui é elucidativa. A súmula 191 do STJ diz o seguinte: a desclassificação posterior para o crime não doloso contra a vida não afasta o efeito interruptivo da prescrição que tem a pronúncia. Imaginemos que o juiz, ao pronunciar, ele vem aqui, submetendo ele ao tribunal do júri, os jurados resolvessem, então, numa tentativa de homicídio, desclassificar a tentativa de homicídio para um crime de lesão grave. Se os jurados decidissem pela lesão grave, ao invés da tentativa de homicídio aqui, eu teria o que a gente chama tecnicamente de uma desclassificação. A desclassificação, gente, é quando o júri desclassifica do crime doloso contra a vida para o crime não doloso contra a vida. Mesmo que esse júri desclassifique de um crime doloso contra a vida para um crime não doloso contra a vida, o que é que nós estamos dizendo aí? Não afasta o efeito interruptivo da prescrição que ocorreu por ocasião da sentença de pronúncia. Pronunciou, mesmo que depois o júri desclassifique, diga que não é uma tentativa de homicídio e sim uma lesão corporal, a pronúncia já operou o seu efeito interruptivo da prescrição. Outra coisa é o acordo confirmatório da pronúncia, né? Eu tenho situações em que o réu é pronunciado e o seu defensor, com todo o direito de contraditório em ampla defesa, resolve então recorrer através de um recurso que chama-se recurso em sentido estrito. No prazo de 5 dias ele pode recorrer. Muito bem. Recorrido, eu posso ter um recurso em sentido estrito, um recurso, né? E vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça. Dessa decisão de pronúncia, só para a gente poder mostrar para vocês aqui, ela gera aqui, ó, ela gera aqui um recurso chamado recurso em sentido estrito, que vai para o Tribunal de Justiça do Estado. O tribunal, gente, da pronúncia, ele tem, na verdade, duas opções: ele mantém a pronúncia ou não mantém a pronúncia. Se ele mantiver a pronúncia e disser, não, o senhor juiz acertou, existem indícios de autoria e prova da materialidade, esse cidadão tem que ser submetido ao tribunal do júri. Esse acórdão confirmatório que o tribunal dá da pronúncia, ele também é causa interruptiva da prescrição. Ele também faz contar novamente o prazo prescricional do zero. Então, olha aqui, jurisprudência, para vocês, logo se acostumando com a jurisprudência. Ocorre quando a defesa recorre da sentença da pronúncia. Qual é o nome do recurso? Recurso em sentido estrito. Supremo Tribunal Federal, habeas corpus, HC 74.942, MS Supremo. Data da publicação 22/8/97. Ementa. Direito processual penal, acordo confirmatório da pronúncia, fundamentação. Nulidade, habeas corpus, havendo-se reportado o acordo aos fundamentos da sentença, das contrarrazões do MP e do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça para manter a pronúncia, não deixou de verificar se esta preenchia os requisitos legais. Ou seja, ele verificou que ela preenchia os requisitos legais. Quais eram? Indícios da autoria e prova da materialidade. Vale dizer, mesmo não arrazoando o recurso em sentido estrito,
não deixou de apreciá-lo e o fez satisfatoriamente, ainda que admitindo certa faculdade pela falta de razões que não lhe pode ser imputada. A pessoa, o defensor, arrazoou o recurso em sentido estrito, mas não juntou as razões. Mas na hora em que ele ouve as razões, aprecia as razões da defesa, que estão no processo, aprecia as razões do Ministério Público, que estão no processo, e aprecia o parecer do Ministério Público em segunda instância, que é o procurador de justiça que funciona no tribunal, ele está apreciando as razões. E, portanto, não lhe pode ser imputada. De qualquer maneira, não resta evidenciado qualquer prejuízo para o paciente, até porque a pronúncia apenas possibilita o julgamento perante o tribunal do júri, que é competente, no caso, para julgar os crimes dolosos contra a vida. HC indeferido. Encontrado em PP 0, eu não vou me poupar vocês depois olham aí, se vocês quiserem. Eu quero dizer o seguinte: a parte recorreu dizendo o seguinte: olha, eu fui prejudicada porque eu não pude juntar as minhas razões no recurso. E o tribunal está dizendo o seguinte: não, a senhora não foi prejudicada, não. A senhora advogada entrou com o recurso, não juntou as razões no prazo legal, mas o tribunal fez a apreciação. Então, acordo criminal, fundamentação suficiente, pronúncia, requisitos contidos. Eu tenho aí um acordo confirmatório da pronúncia que interrompe mais uma causa interruptiva da prescrição. Havendo um acordo confirmatório da pronúncia, eu conto de 0 novamente prazo prescricional. Daí, a data fica do acordo, a data do acordo, ou... Aqui não vai ser mais a data da pronúncia, né? A data, a partir do momento que houve um acordo, passa a ser a data do acordo. Exatamente, a data do acordo. O la fecha de la decisión. Decide. Publicar. Publicar é dar publicidade, tornar possível o conhecimento de terceiros. Uma outra causa interruptiva da prescrição, gente, é a publicação da sentença condenatória recorrível. E aí vamos esquecer um pouco o tribunal do júri, que só julga crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto, e vamos falar de modo geral de todos os crimes: furto, roubo, extorsão, latrocínio, crimes contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção ativa e passiva, né? Excesso de exação, etc. Mas enfim, quando eu tenho um crime da competência do juiz singular, certo? Ao final da denúncia, da citação, da resposta, do depoimento da vítima, das testemunhas, das razões, e aqui no que antes das razões eu tenho uma diligênciazinha, que é o que diferencia do tribunal do júri, são essas diligências que são feitas aqui no processo, né? No procedimento. Ao final, o juiz, no juízo singular, não estou falando mais do júri, né? Estou falando mais do júri. Essa decisão aqui, gente, não é uma pronúncia. Essa decisão aqui, gente, é uma sentença. É uma sentença, né? Ah, professor, mas a pronúncia também é sentença. Tá, só que a pronúncia é uma sentença específica do processo do tribunal do júri. Aqui eu tenho uma sentença que ao final do processo pode ser condenatória ou absolutória. Condenatória ou absolutória. Muito bem? Então, senhores, no momento em que o juiz entrega a sentença assinada em cartório e ela é publicada condenando o cidadão, no caso, publicação da sentença condenatória recorrível, ou seja, eu não posso recorrer. Ele publicado, correndo então neste momento a interrupção da prescrição. Então aqui eu tive do recebimento da denúncia uma causa interruptiva, e aqui, na hora que ele publicou a sentença ainda recorrível, eu tive outra causa interruptiva. Aqui zera, e aqui também, nessa causa interruptiva, zero. Porque para cada causa interruptiva, eu zero o prazo prescricional.
Então, o acórdão confirmatório da pronúncia zera, assim como a sentença condenatória, ainda que recorrível, zera também a prescrição. Observações. Professor Franklin, e me responda uma coisa: a sentença absolutória interrompe a prescrição? Não. Só a sentença condenatória interrompe a prescrição. Ah, professor, quer dizer que se eu conseguir uma sentença absolutória do meu cliente, o juiz proferir uma decisão absolvendo o meu cliente, continua correndo o prazo? Continua, porque a sentença absolutória não interrompe a prescrição. Você não conta do zero. 2. O acórdão que apenas confirma a sentença condenatória não interrompe a prescrição, diferente do acórdão que confirma a pronúncia, que é causa interruptiva de prescrição. Se dessa decisão aqui, dessa sentença aqui, eu recorresse, aí já não seria recurso em sentido estrito, já seria um recurso de apelação, porque aí é uma sentença, apelação, para o Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Justiça do Estado. Esse acórdão aqui, que confirmou a sentença condenatória, não interrompe a prescrição, tá, gente? Só interrompe a prescrição o acórdão que confirmou a pronúncia, Tribunal do Júri. O acórdão que confirma essa sentença condenatória aqui, ó, recorreu para a apelação, ó, foi para o tribunal deu um acórdão confirmando essa sentença aqui. Não interrompe a prescrição. Beleza? 3. O acórdão que reformando a sentença absolutória condenar o réu interrompe a prescrição. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, professor Franklin. Quer dizer o seguinte: eu consegui que o juiz me desse uma sentença absolutória aqui, e como nós sabemos, a sentença absolutória não interrompe a prescrição. Aí o Ministério Público foi aqui e entrou com recurso de apelação. Essa apelação foi para o tribunal, e o tribunal, reformando a sentença absolutória, condenou o réu. Disse: não, peraí, o juiz errou, esse réu tinha que ser condenado. Ele praticou a extorsão mediante sequestro, ele praticou o estelionato, ele praticou a concussão, ele praticou a corrupção, ele praticou o peculato. Se o tribunal reforma essa sentença absolutória e condena o acusado, desse acórdão aqui, que reformou a sentença absolutória e condenou o réu, esse acórdão interrompe a prescrição. Então, cuidado, porque 1 minuto da sua atenção na prova é a diferença entre a vida e a morte. Continuando as observações. Professor, transitado em julgado a sentença para acusação, a prescrição é calculada pela pena aplicada ao caso concreto. O senhor participou de um júri, o cidadão foi condenado a 12 anos. Se o senhor não recorrer dessa sentença, vai transitar em julgado essa decisão para acusação, não vai? E os 12 anos que ele pegou se tornam o limite máximo que ele poderá pegar. Por quê? Porque existe um princípio em processo penal que diz: non reformatio in pejus. A non reformatio in pejus é o seguinte: se só a defesa recorre, o Ministério Público se satisfaz com essa pena de 12 anos, acha boa, mesmo sabendo que o mandante pegou 27 anos, só a defesa recorrer, o que vai acontecer? O tribunal pode